o podcast que te ajuda antes, durante e depois da aposentadoria. Eu sou Hugo Masaki, advogado especialista em direito previdenciário, e vou apresentar para vocês Se Aposenta Podcast. Fala pessoal, hoje mais um episódio do nosso podcast. Hoje tema livre, né? Trazer um pouco um bate-papo da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Da nossa história. Estou aqui com o Dr. Leonardo Menezes e a ideia é de sair um pouco da formalidade, né? Bater um papo, parar um pouco de falar de juridiquês, apesar de ser um pouco difícil, né, Léo? Acorda e dorme falando sobre isso. Falando de decisão. Lembra de uma decisão, manda no Instagram, manda... No Instagram, você acha que a gente fica acompanhando o quê? De futebol? Os vídeos do advogado. Aprovação de uma lei, já manda pro Léo. Aí, Léo, olha o que aconteceu. Mas enfim, então a ideia é bater um papo, saber como que chegou no direito previdenciário, falar um pouco da trajetória do escritório também. Sim. E é isso. O que você tem para falar, Léo? Então, o Leonardo Fala um pouco como que você chegou no direito Sim. previdenciário, como que você chegou no escritório, se você sempre atuou no direito previdenciário. Então, eu sou o Leonardo, todo mundo já me conhece, trabalho com o Hugo, já vai fazer aí... Todo mês que mundo já vem, me uns 4, 5 anos já. 4 anos. Desde 2018 ou 19? Não, 19. Não, 18. Bastante tempo já, hein? Metade de 2018, né? Julho, depois de julho de 2018, Eu saí em maio da empresa. E pra quem não sabe, nós éramos amigos já, Sim. né? Desde antes quando você estava na faculdade de Direito, eu não já era atuava. advogado. Eu sou advogado desde 2009, mas atuo no direito previdenciário desde 2014, né? Antigamente tinha outras atividades aí, vendas, outras aventuras. E jamais imaginava, assim, que ia trabalhar juntos, né? Nunca, nem cogitava. E aí você tirou a AB em 2018, né? Sim, no final de 2018, eu lembro de estar na empresa e você estava falando de abrir nessa o escritório. Transição, né, de seletista para tentar empreender, encarar um desafio. A grande mudança foi a vontade de advogar, sair da empresa, porque era mais uma questão de gestão, tudo, né? Não ia para audiência, não tratava de assuntos decisivos. Eu lembro que a gente tomou um café e aí você falou que tinha passado na OAB, mas ainda não tinha dado o procedimento. Não tinha buscado a carteira da OAB. Eu falei, como assim? Já tinha passado alguns meses, fiz a prova em fevereiro, essa conversa só faltava ficar na porta da OAB lá esperando a carteira vermelha. Mas faltava que você conseguiu, a motivação. Não tinha motivação na empresa para fazer isso, não tinha necessidade. Você falou, mas eu acho... É o que a gente conversou também na época. Eu acho bem necessário, né, passar por esse processo, porque tem vantagens também, né, ser empregado CLT. Sim. Eu passei por essa fase também e eu acho bem importante. Aquela grande decisão, né? Você quer ser empresário autônomo ou quer ser um empregado CLT? Um advogado linha de frente que briga com todo mundo. Quem tá certo, quem tá errado, quem tem mais segurança financeira. É uma conversa bem longa essa que a gente já teve bastante. E aí você fazia ideia do que era o direito previdenciário, o INSS? Nada. Quando eu estava na faculdade, a professora... Essa matéria de direito previdenciário não tinha em todas as faculdades ainda, acho que a sua você não chegou a ter, né? Rapidamente, né? Eu tive um semestre e eu falava para o professor, eu estava na empresa, queria seguir ainda aquele modelo de empresa, virar advogado de empresa e tudo. Eu falava, professor, eu nunca vou trabalhar com direito previdenciário, dava risada. E a professora, durante 6 meses, ela narrou 6 meses da vida dela. E eu fui descobrir que tudo que ela falou era verdade, porque quando eu comecei a trabalhar no direito previdenciário, tudo que ela falou aconteceu. Tanto que eu voltei na faculdade já atuando para conversar com ela, falar assim, professora, já sou formado, faz 2 anos que eu já tirei minha carteira e tudo que a senhora falou aconteceu na minha vida. Quando você fala faculdade de direito, todo mundo imagina direito penal, aqueles advogados de filme fazendo tribunal de júri, falando com juiz. Direito de família, né? E aí na faculdade é o primeiro choque, né? Porque é super burocrático. Ninguém imagina. Tempo, as matérias são muito boas, eu gostava bastante das matérias e sempre voltado para esse lado mais humano, né? Tem muita matéria de procedimentos, né? De processual, muita matéria de coisas que a gente nem imagina atuar. Direito internacional, coisas muito difíceis
explicar. E aí, na época, eu tava com o escritório, precisando de alguém, né? Sim, você motivou, falou assim, ó, vai lá tirar a carteira que eu preciso de ajuda aqui no escritório. Eu falei, então tá bom. E eu sempre tive isso na cabeça, que eu precisava que a pessoa entendesse o que é um direito previdenciário do que simplesmente, é só mais uma área que eu vou tentar atuar. Não, porque eu acho que tem que se envolver dessa forma, né? Para você buscar o melhor benefício. Sim. Eu acho que eu costumo dizer que para confiar no advogado seria o que eu deixaria o meu processo ou o processo de um familiar. Aí eu acho que... É, um lado bem pessoal, né? Envolve muito porque a pessoa está esperando aquele resultado daquele benefício, porque é uma renda que ela vai ter até se falecer ou até se curar, melhorar. E aí eu acho que é a principal diferença já, né? Do advogado que trabalha para a empresa pro advogado que atende, né? Ah, sim. Quando eu trabalhava na empresa... Você saber ouvir o que o cliente precisa e muitas vezes o cliente já está aflito porque não deu certo, né? Exato. E ele vem procurar justamente nesse momento, né? Sim, na empresa eu lidava com processos, com o dinheiro da empresa, mas como era só uma atuação ali, eu saía da empresa, virava a chave e tudo, no outro dia começava tudo de novo. Que foi uma baita escola também, né? Eu aprendi muita coisa. Procedimentos. Muita questão empresarial, questão imobiliária. E dentro do escritório, o Léo é o cara do procedimento, o cara da técnica, e eu fico mais com a área comercial. Então, tá bem separado. Operacional e a captação. E aí, quando você entrou no escritório, assim, qual a impressão que você teve? Eu, na época, que eu era civilista, né? Processual civil e civilista. E quando me falaram direito previdenciário e eu li a matéria, assim, eu tinha a impressão que eu nunca ia conseguir entender, porque parece muito extensa, né? Logo de cara, assim. Muitas regras, né? Muitas normas, né? Que muda muito. Todo dia tá mudando, a gente vê isso hoje. Mas você começou atuando de uma outra forma, né? Eu fazia parte da estrutura da INSS, que é a Previdência Social, né? E eu julgava recursos administrativos, então... Quando o segurado dá entrada no pedido de aposentadoria, por exemplo, o INSS faz alguma exigência ou indefere, você tem direito a entrar com recurso. O primeiro recurso é para a junta de recursos, o segundo, que é a terceira instância administrativa, para a Câmara de Julgamento, lá em Brasília. Sim. E eu fazia parte de uma dessas composições e foi assim que eu comecei no direito previdenciário. Então, eu entendi a parte técnica, porém eu não sabia como que era advogar. Sempre tive esse interesse. E aí, essa transição ocorreu em 2016, que eu saí do CRPS, né? Na época, hoje é CRSS. Mudou a sigla. E aí, eu quis aprender a parte prática do direito previdenciário. E a impressão que eu tive foi essa. Nossa, eu jamais vou conseguir entender de tudo. Imaginaria, né? E é muito difícil até hoje, né? Até hoje. Porque como a lei muda muito, sempre tem que ir lá na lei. E estudar o caminho dela, desde quando ela nasceu e todas as mudanças que ela teve. E aí é que entra as reportagens, os artigos, porque como muda muito, eu já mando ali. Pra ficar registro ali, pra gente ter o nosso porque histórico. Com certeza no dia seguinte alguém vai perguntar, né? Vai. Porque hoje em dia na rede social... Os clientes são todos acompanhando ali. Os clientes acompanham as novidades junto com os advogados. Já sabe, já entende processo civil. Olha, posso dizer que o cliente previdenciário é um que aí, ó, tá... uma par da questão de direito quase igual o cliente do direito penal. Muito porque por ele conta tem da reforma, né? A reforma da Previdência foi bem explorada, assim. Muita notícia. Politicamente, eu acho que quem tá antenado sempre tá... acaba entendendo muito de processo, né? Que vai a vida da pessoa, né? Você perguntou como eu entrei no escritório, qual foi a primeira reação. Como foi o primeiro e único escritório que eu trabalhei na vida, porque durante os 5 anos de faculdade eu sempre trabalhei em empresa, todos os anos, então eu fiz o estágio na empresa, não fiz aquele estágio que todo mundo faz, na maioria das vezes, no escritório, quer correr para ir no fórum, fazer essas coisas, eu não passei por isso, então eu entrei no escritório como advogado para fazer isso, então eu aprendi todas as etapas ali, ir no fórum, pegar um processo antigo, ou ir, quando a gente só trabalha na parte previdenciária, ir até o INSS para dar entrada no benefício. Essa parte é muito bacana. Né? Isso daí era a parte mais emotiva da nossa semana ali, de entrar no INSS e conseguir o benefício. Que é a batalha mesmo, né? Você trava uma batalha contra o INSS desde o começo ali, desde a preparação do documento, já imaginando... Tem que ser todo perfeito ali, já toda imaginando o que o INSS vai alegar ali, de Eu lembro você me né? ensinando, a gente fazia ou antigamente não era
digital, né? Era tudo físico, então a gente imprimia, xerocava todos os documentos. Tinha uma posição certa da carteira de trabalho para a hora de grampear e fazer o processo. Imagina quantos papéis o INSS não tem guardado até hoje. Era tudo feito de uma forma de agradar o servidor público. Facilitar a vida dele. Olha, vai assim, ó, tem o número 1, número 2, número 3 do documento, RG na frente da carteira de trabalho. Mas facilita muito mesmo. É o trabalho de facilitador. De entregar ali, ó, da melhor forma, o bolo quase pronto só para ele cantar parabéns. Mas antes, como advogado da empresa, você tinha essa dimensão, assim, do quanto você poderia fazer diferença? Não. Porque para mim, o que me impressionou no direito previdenciário foi isso. Não, foi um dos motivos de você ter saído da empresa, foi isso, queria advogar. Também. E aí encontrar o direito previdenciário e você Porque, sei lá, uma alegação que você coloca ou fala para o juiz, aquilo faz diferença na vida da pessoa, que é a aposentadoria, isso é muito... É a parte incrível, no INSS de apresentar os documentos lá, que a análise saía na hora, a gente podia ter conversa com o servidor que estava olhando, falando assim, não, olha aqui, tá certo aqui, e o resultado sai na hora. Na empresa, o resultado, assim, mesmo que saísse, não tinha tanta importância pessoal para mim. Hoje, no INSS... Porque o CNPJ, né, não acaba... Tinha a parabilização da gerente, que era a minha gestora, acho que se da comemora direção, o resultado, né? Assim, o resultado anual, quanto conseguir questão economizar. financeira, econômica, ou alguma prevenção que faz. Aqui não, cada o vitória é incrível uma também, fé. Né? Essa muito. Parte do direito, quem gosta. Sim, de estar ali gestão de pessoas, projetos. É muito mais lidar com timing, muito mais com processos e tudo mais. Processos de procedimentos, né? Não de processos judiciais, é diferente. E o Léo era do direito do trabalho, trabalhista, né? Entende tudo de direito do trabalho. 5 anos de empresa, 5 anos cuidando dos processos trabalhistas. E que tem tudo a ver com o direito previdenciário, né? Em vários momentos. Durante o tempo também da parte de consumidor, de tributário, mas a empresa sempre conta com a ajuda de escritórios, então a gente não precisava se aprofundar muito na parte técnica, eu precisava só saber do que se trata. Me pergunta, aquele processo número 5. É isso. Aí eu já sabia. E a impressão que eu tenho do direito trabalhista é que é muito importante a reunião, né? Antes de entrar no processo, a preparação, né? O questionário. Sim. Na empresa era ao contrário, eu fazia reunião com o gestor, né? Então, seu funcionário foi mandado embora, tá bom, agora ele tá processando e tá falando isso. Vamos ver, isso é verdade, quais são os riscos, que é bem ligado a quais são os riscos, a gente riscos, consegue se defender aqui, onde tá os pontos do que ele tá alegando que é verdade ou não. Então, era muito mais esse controle de risco, exatamente isso. Então, a gente controlava o risco, fazia toda a questão financeira, guardava o dinheiro daquele processo, né, que tinha uma provisão, e ia para a audiência, quem era um terceiro só orientava as partes, só conectava as partes. Fazia essa ligação, assim. E essa fase inicial aí durou até 2020, né? Aí teve também alguns escritórios físicos, né? Passamos pela Barra Funda, aqui em São Paulo, que é do lado do Fórum Trabalhista. Um ótimo escritório atrás do Fórum, nós tínhamos escritório. Bem localizado, mas pequenininho também, né? Sim. No final de 2019 a gente mudou para Paulista, né? Na Paulista, com o Dr. Bruno, parceiro, que inclusive já participou gravou. Aqui do podcast. Grande advogado trabalhista aí, de família. E aí veio 2020, com a pandemia mudou tudo, né? A forma de se trabalhar, o que acabou facilitando, né, a parte profissional, porque atendimentos virtuais, né? Por vídeo, audiências por vídeo também, acabou mesmo assim, a gente facilitando. manteve um escritório físico também na Paulista, né? Num escritório compartilhado. Não dava para atender, né? Mas virtualmente ali era bom, né? Funcionou bem a estrutura. Né? Sim. Foi muito legal. E depois, por último, um escritório agora em Santana, que foi onde ficou o maior período de tempo, né? Sim, exatamente. Um escritório que realizou aí os sonhos e várias coisas. Um ano e meio lá, muito bacana. Nem parece, né, que já desde 2018, 2017 ali, iniciando o escritório. O escritório já tá fazendo aniversário já. E o dia a dia, assim, do advogado, da parte de clientes e análises. Como que é o nosso dia a dia? A gente entra no escritório ou senta ali na frente do computador, o que a gente mais faz, assim? Eu costumo resumir que é responder mensagens no WhatsApp, e-mail, né? Passar andamento de processo. Olhar os prazos dos processos para responder. Porque eu acho que todo mundo pensa que é leitura, né? De artigos... Livros e mais livros, mas isso na verdade daí casos quando
pontuais e análises pontuais de cada cliente. Então, para cliente X, a gente vai lá e estuda aquele tema daquele cliente. E depois já continua o dia, continua as atividades, tudo. E aí é difícil parar no horário comercial, né? Várias vezes. Não tem horário. É bom que é flexível, né? Também. Muito. Acho que a parte de ser empreendedora, essa é a parte boa, né? Flexibilidade, mas também tomar cuidado com a disciplina também, né? Porque dá para começar mais tarde, só que acaba terminando mais tarde. Mas tem que ter um equilíbrio, né? Da parte profissional, da parte pessoal. É um desafio, né? Diário, eu acho que sempre... É uma liberdade grande que você tem, mas que você tem que controlar ela. Porque se você ficar muito livre, você acaba se atropelando. Tanto na pandemia a gente sofreu com isso, né? Por não poder sair de casa para ir no escritório. E agora? Eu acordo no quarto e trabalho no quarto e durmo no quarto. Será que eu tenho que fazer tudo aqui? Onde que eu posso fazer? Então a gente mudou bastante, aprendeu bastante, evoluiu bastante. E desse atendimento virtual, você acha que os clientes sentem muita falta disso? Acho que depende muito, né? Tá relacionado também à geração, né? Sim, a gente consegue perceber. Que é bem importante ainda, né? O atendimento presencial. Muitos clientes preferem esse contato pessoal, assim, essa proximidade, né? Pelo menos para saber quem é que está cuidando do processo ali, mas depois, hoje, como o processo é digital, é bem fácil, assim, né? Sim, conseguimos tocar à distância, né? Clientes de qualquer lugar do mundo. Documentos, assinatura de documentos também facilitou bastante. Hoje, o cliente consegue mandar o documento por um meio de mensagem, até o INSS, né? Tá bem digital. O INSS se digitalizou todo, hoje o processo é todo online, todo digital, autentica os documentos com nossos CPFs lá, tudo. Ele está se modernizando a cada dia, está melhorando. Tem ajudado bastante, né? E economizado bastante papel, porque olha o que a gente levava de documento impresso para o INSS, não é brincadeira. Na época do CRPS, que eu viajava para Brasília com processo físico e ainda, voltava com caixas e caixas de processo, né? Hoje em dia nem precisa estar ali na sessão de julgamento, né? Só abrir a câmera. Sim. E você está comentando essa questão do atendimento, alguns clientes, mesmo na câmera, a distância pessoal está gigante, mas na câmera está próximo, eles se satisfazem. Acaba. Outros ainda querem estar próximos no dia a dia ali, conversando, entregando o documento em mãos, devolvendo o documento, o aperto de mão. Eu sou dos que, se puder resolver tudo digitalmente, eu acho que é bem mais prático, né? Sim. Mas nós não entendemos, temos tanta liberdade que somos flexíveis, eu acho né? que a ideia de ser híbrido, de ter as duas possibilidades, né? Eu acho que as empresas estão caminhando para isso, né? De ter a questão presencial, mas também poder atender por vídeo também, né? Sim, de qualquer local. E sobre a trajetória, eu acho que é isso, né? Sim. Tem mais alguma... Se tiver mais alguns detalhes aí, contamos nos próximos episódios aí, se vier alguma lembrança específica de algum momento eu acho que nosso. Também com o tempo a gente vai ficando menos formal, né? Aqui no podcast, porque os primeiros estavam complicado. Já evoluímos muito nesse ponto de podcast câmera, aqui. Gaguejando, timidez. Falar com o juiz é mais fácil do que gravar. É tão mais fácil ouvir podcast, né? Não sabia que assistir era tão diferente. E você ouve bastante podcast, né? Eu escuto muito. O Léo é o cara dos filmes e podcast, então qualquer dúvida, indicações, sugestões, ele sabe todas. Pode enviar, por favor. Então é isso, não vamos alongar tanto aqui o episódio, batendo papo. E qualquer dúvida ou sugestão, né, só mandar nas redes sociais. O meu é @algumasaki e o do Léo. O meu é @leonardomenezes.dv. Até a próxima, muito obrigado. Até o próximo episódio. Bom, pessoal, então me sigam nas redes sociais, @algumasaki. E esse foi mais um episódio do Se Aposenta Podcast.